Olá, povo do Senhor. Shalom. Hoje eu vou falar de uma coisa muito importante que eu tenho postado bastante, que é sobre, que eu tenho postado bastante não, mas que eu fiz um texto muito bom, depois eu compartilhei, deixa eu ligar essa luz aqui que eu esqueci. Eu compartilhei, depois eu editei o post, porque tinha muitas coisas importantes que eu falei, que é sobre a quaresma, né? Que é tipo os 5 dias do carnaval, é uma comemoração dos 5 dias que eles ficaram lá nas oficinas deles para conseguir ficar tentando Jesus para depois levar Jesus para a cruz. E como eu falei, há várias pessoas de Jesus, pessoas que nasceram com um átomo de Jesus. E eu sou a metade do átomo de Jesus. Eu e Jesus somos um átomo só. Então, todos os meus idênticos que tem nos meus olhos são os idênticos que tem nos olhos dele. Então, quando a gente fala que somos irmãos, significa a lógica de ter os mesmos pensamentos. Então, quando a gente fala na igreja que as pessoas têm uma visão, tiveram uma visão, que é sonhos, que é quando a gente dorme, que é uma visão, e tem a visão que é de olhos abertos. Então, quando a gente está em lugares muito abençoados, sem sofrimento, temos visões do céu. As visões, elas vêm dos nossos olhos, então os nossos pensamentos vêm dos nossos olhos, né? A sabedoria vem do coração, que é do sangue, né? A salvação que vem do sangue. E o nosso cérebro é o entendimento, e os nossos olhos são o conhecimento, né? Que sai todos os pensamentos, né? Tudo que a gente sabe, tudo que a gente entende, tudo que a gente conhece. Então, a gente conhece pelos olhos. Não, eles falam que os olhos são a janela da alma. E a alma é feita de pensamentos, que para mim são lógicas, porque combinam, e que combina sem sofrimento. E então, lógica para mim explica melhor. Então, quando a gente tem irmãos de sangue ou pais de sangue, a gente confirma pelos nossos olhos, né? Pelos idênticos dos nossos olhos, os olhos iguais. Então que nem Jesus, ele não tem o cabelo crespo, né? Cacheado, meu cabelo é cacheado. Eu soube depois de muitos anos que meu cabelo era cacheado. Estudando, tava, pesquisando ali, que falam estudar, mas pesquisar num curso de cabeleireiro. Daí eu descobri que meu cabelo era cacheado 3B. Jesus tem o cabelo liso. E nós somos irmãos por parte de pai e mãe, somos irmãos de sangue. Eu não tenho demônio, ele não tem demônio, a nossa mãe de sangue, que é a Lana, não tem demônio, né? Nós nunca tivemos demônio. Então, são as 3 pessoas que não têm demônio. E que nunca tiveram demônio. Então, quando a gente quer confirmar a nossa identidade, que é os idênticos, né? Os mais parecidos com a gente são, pelos olhos, são os de sangue perto. Tem outras lógicas, tipo formato da cabeça, formato do corpo, são lógicas que também indicam proximidade. Porém, a gente tem que descobrir quais são essas proximidades.
A confirmação agora que eu tenho é que os idênticos dos os olhos mais parecidos com os da gente, são sangue perto. Eu estava falando da quaresma. Então, eles ficaram em 5 dias, né, do carnaval, até já existia carnaval, né, na oficina deles, para saber o que eles iam fazer com Jesus, para destruir Jesus. E daí eles foram para quaresma tentar Jesus. Jesus conseguiu. Daí depois levaram Jesus, né, prenderam Jesus. Não conforme o que eu postei lá sobre Simão ter pego a cruz, levado a cruz para ele, eles não conseguiram nem colocar Jesus para carregar a cruz. O que dirá, eu postei lá a passagem bíblica, o que dirá colocar Jesus na cruz, né? Isso só confirma. Porque se eles colocaram Simão para carregar a cruz de Jesus, imagina, nem Jesus carregou a cruz, o que dirá, um pensamento desse, o que dirá colocar Jesus na cruz? Eles são horríveis. E então, como eu falei, não foi Jesus para a cruz, foi um Jesus, que foi uma mulher. E eles colocaram no bíblico assim, porque é como existe hoje. É muito difícil abrir a boca, falar, porque eles incomodam muito, né? Eu fiz isso e me incomodaram muito com processos, com internações, me fazendo de louca, que isso, que aquilo. Então é muita incomodação e as pessoas não querem incomodação, embora aconteça incomodação pior se a gente fechar a boca, se a gente não falar. Então, por isso, colocar no bíblico que foi um Jesus para a cruz. E esse Jesus foi uma mulher, que foi a Vitória, né? Que depois se tornou Rainha Vitória. Ela é um pedaço de Jesus e ela era salva, por isso ela ressuscitou. Foi ela que ressuscitou. Apareceu a lógica, né, no pensamento de Jesus, dentro daquele lugar onde ele ficou. E porque desde os pensamentos, desde que o pensamento de Jesus passou a existir, antes do átomo aparecer, do átomo existir, nascer, tinha confirmado que era Jesus que iria para a cruz. Porém, não conseguiram colocar Jesus na cruz, porque Jesus conseguiu. Jesus nunca teve demônio e eles conseguem amaldiçoar, né, que é falar mal da pessoa, né, trancar a pessoa fica com uma maldição e tem que se libertar. E quem não tem demônio é mais fácil, principalmente Jesus também, que é uma libertação. Então é mais fácil se libertar, mas fica, né, com a maldição que não se compara com a maldição de quem tem demônio. Que nem quando eu fui internada, para ser internada eles colocam a maldição, a gente fica amaldiçoado. Porém não fica com demônio, né? Nunca teve demônio, nunca tive demônio, nem vejo demônio. Eu vejo, ele não aparece para mim, os demônios, eles aparecem de forma uma coisa que eu não consigo entender, eles aparecem de uma forma que eu não consigo entender. Que nem, eu lembro que da primeira vez que eu fui internada, tinha um ali acocado, e ele era vermelho, seco, só que eu olhava, não conseguia ver, Daí outro dia eu acordei aqui e vi uma coisa assim, só que primeiro eu vi assim uma imagem da lua, e aqui aparecia um pé e uma perna. E eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, eu tô com medo. Daí aquilo desapareceu e depois eu vi que era um pé e uma perna de uma bota e uma calça, que era a Francine, que sempre tá amaldiçoada, né? Mas faz tempo que eu não vejo ela. Pela lógica, já morreu também. É o que apareceu aqui nos pensamentos.
E então, os 3 dias que a gente comemora a Páscoa, que a Páscoa, o significado da Páscoa é a libertação. E desde a existência dos pensamentos, da existência dos átomos, né, que o primeiro átomo a nascer foi a Eva, que é a Valdira, a Páscoa agora que vai acontecer, né, desse ano, a próxima Páscoa, que será a próxima ceia com a presença de Jesus no físico, né, aparecendo sem estar invisível, ele vai aparecer, é a melhor Páscoa, porque é a maior libertação que há, que é essa libertação. Quem morreu foi a Vitória, e ela foi ressuscitada, porque depois ela se tornou rainha, depois ela se tornou rainha da Inglaterra, e Jesus aparecer na próxima ceia, após a última ceia que ele teve que ficar invisível, né, para todos, vai ser a maior libertação de todos, porque em seguida nós vamos para o céu. Então, o inferno já foi destruído, o satanismo já foi destruído, né? A Francine já foi destruída, e que ela não quis, né? Ela não quis ser salva, ela quer esse sofrimento do estupro. Então ela não quis ser salva, já morreu. E então o que eu ia falar nesse vídeo, que eu já me alonguei, é que para aqueles que não têm salvação. As pessoas que não têm salvação, elas podem usar esses dias até o dia 17 de abril, onde termina a quaresma, que para fazer jejum. Então, faça jejum porque eles não conseguem ficar sem demônio, faça jejum de alimento, jejum de qualquer coisa, para que voltem os pensamentos que são o Senhor e consigam se salvar, porque eu vi que tem pessoas sem salvação que querem se salvar. Então, porque até os 18 anos a pessoa é inocente. Depois dos 18 anos, se ela querer, porque depois que completa 18 anos, a pessoa entende o sofrimento do estupro. E se ela querer esse sofrimento, ela não é uma pessoa salva, ela não é uma pessoa de Jesus, e a salvação dela é a morte. E tem pessoas que querem se salvar, né? Algumas Então, as pessoas que são sem salvação e querem se salvar, elas têm até o dia 17 de abril para se salvar. Né, porque querem. Então, o Senhor atende o nosso querer, e quem quer, consegue.
E por que, né, nesse período de quaresma? Porque foi nesse período de quaresma que eles viram o fim do satanismo. Lá na época que colocaram a vitória na cruz e espalharam o que era Jesus, Jesus que nunca teve demônio. A gente consegue ver quem é a pessoa que tem demônio e a pessoa que não tem demônio. E principalmente a gente consegue ver quem é Jesus. Porque Jesus como é que eu posso definir Jesus? Além de só salvar, né? Porque ele pisa salvando, ele é igual eu. Mas deixa eu ver como eu consigo definir. Os olhos de Jesus, o pensamento dele, são os olhos de se esforçar. Ele se esforça o tempo todo. Ele está sempre querendo ser melhor, ter os melhores pensamentos. Ele quer os melhores pensamentos para ele, embora ele seja o melhor, o terceiro melhor o pensamento dele hoje com o átomo é o terceiro melhor, né? E então os olhos do pensamento dele é se esforçar para ter os melhores pensamentos, né? Do Senhor, que é o Senhor infinito. Ele fica infinito também. E os olhos do átomo dele, que é os olhos do pensamento da Madeleine, da Júlia Madeleine, né, que é a Júlia Wandert, que é a mesma pessoa que a Madeleine McCann. Ela, antes dos átomos nascer, era o terceiro pensamento, melhor pensamento, né? E eu e Jesus, como somos o único átomo, somos dois átomos, são metade de um átomo que é um átomo. Nascemos com os olhos dos pensamentos dela, que era o terceiro melhor, que salvava, né? Ela era melhor em salvar os horríveis. Tem coisas dos horríveis que eu não consigo saber e eu não quero saber. E ela consegue saber e salvar dessa forma, destruir dessa forma. Eu sofro muito com isso, eu não consigo, ela consegue destruir eles, que é salvar, explicar essas oficinas deles, que porém ela explica não como eles explicam, ela explica em cima, no grau, não nas desgraças deles, mas porque eles fazem o contrário, eles seguem a lógica que é os melhores pensamentos, que destrói sofrimento, e eles fazem o contrário, eles vão vendo e vão fazendo o contrário no subterrâneo. Então, eu ia falar de como definir Jesus. Jesus, ele é aquele que tu tem um problema, um probleminha sequer, e ele resolve. Ele vou no mercado e eu queria comer dadinho de tapioca, mas o dadinho de tapioca tem fécula de mandioca. E não pode comer fécula de mandioca. Daí eu voltei no mercado para pegar outra coisa. Nossa, o dadinho de tapioca não tem mais o fécula de mandioca que estava aqui.
Esse é Jesus. Ele faz de tudo para tirar o sofrimento das pessoas, né? Ele faz de tudo para tirar a preocupação das pessoas. Porque, deixa eu ver se não é que faz de tudo, né? Ele usa os melhores pensamentos, ele tem os melhores pensamentos de diminuir o sofrimento das pessoas, né? Não é nem diminuir, é de tirar o sofrimento das pessoas, até daqueles que não querem, né? Não é que eles querem sofrimento, mas querem que os salvos salvem eles, né? Então, Jesus, ele tira o sofrimento de todos, porque ele consegue fazer isso, ele anda tirando o sofrimento, ele anda mais rapidinho assim, porque ele consegue tirar o sofrimento das pessoas. Eu tiro o sofrimento das pessoas explicando para elas, ele também explica que ele é libertação também, mas eu não devolvo no sofrimento pior. Quando eu tô furiosa, eu devolvo na medida, mas sempre devolvo da menos possível para que eles aprendam. Eu devolvo para aprender. Se for algo que não vai aprender, então eu nem devolvo, né? Então nem precisa devolver, porque eles não vão aprender, eu deixo eles. E daí o que acontece quando eu não consigo libertar? É Jesus que vai salvar, porque não adianta explicar. Eles sabem ou eles não querem e vão para o sofrimento pior que eles querem, que é o satanismo, e é Jesus que salva. Para mim, que nem eu, né, tem uma lógica de que a pessoa que não quer salvação e quer, né, que é essas que querem o estupro, elas têm que ser mortas, porque é um sofrimento pior o estupro, e eu não desejo para ninguém, muito menos meu pior inimigo. E a salvação deles é a morte. E já Jesus, ele não mata nenhuma mosca, eu também não mato, mas eu quero, né, que matem as pessoas que não têm salvação, que querem estupro, não os salvos, né? Às vezes matam os salvos, ou fazem intrigas de um salvo matar o salvo, mas Jesus não tem essa lógica de querer que matem as pessoas. Nós temos os mesmos pensamentos, mas não é lógica para ele essa lógica de que matem. Porque ele sofre não só, claro que ele sofre mais por eles quererem o estupro, mas ele sofre pelos pais, pelos irmãos, pelos sangue perto, que sofrem por eles não ter conseguido, por causa disso. Mas é que os pais e os sangue perto, Jesus sofre por eles porque não entende, porque eles, né, o sangue perto, não entendem que a melhor lógica é a morte para eles, porque é pior, né, o estupro, eles viverem de estupro. Mas Jesus entende que eles, né, os sangue perto, que são salvos, usaram todos os melhores pensamentos deles para salvar e não conseguiram. A gente tem que seguir lógica, colocar a fé na lógica para ser presenteado com a lógica e seguir lógica. Então, para as pessoas que não têm salvação e querem se salvar até o dia 17 de abril, se fizer jejum, se dedicar ao Senhor, a Jesus, consegue se salvar. Eu vi primeiro eu tinha visto
uns assim bem terríveis que não tinham salvação, e eles no jejum em 3 dias eles se salvavam. E o que eu vi hoje era 1 semana. 2 eu vi em 1 semana eles se salvavam. Porque na quaresma, porque a quaresma eles fizeram, eles tentaram Jesus muito, eles fizeram Jesus sofrer muito. Como Jesus é salvo, eles tentam no psicológico, né? Eles fazem nos pensamentos, porque eles causam o sofrimento no pensamento com acusações, com julgamentos, com isso, com aquilo. E com prisões, né? As prisões são para inocentes, porque os que não são salvos vão para o inferno. E eles não têm pensamentos, né? Então eles não conseguem sofrer. Eles tiram o pensamento para não sofrer, né? Então eles sofrem menos com isso. Porém, as pessoas que têm pensamento, elas sofrem, porém elas se libertam. Então a gente fica ali nos pensamentos, que é o Senhor, e consegue, né, o melhor pensamento para destruir aquela acusação, aquele julgamento, aquele processo, né? Que nem eu vi o Jair Messias hoje falando sobre as acusações contra ele que virou réu. E para mim, eu cheguei na conclusão que foi uma lógica boa o processo vir à tona, porque ele vai saber como ele vai pegar ali tudo que tem escrito, vai analisar, né, que nem ele fez hoje. Ele leu as acusações e se defendeu. Uma coisa que e a defesa dele tá perfeita, ele tem vídeos, ele sabe se defender, ele segue as lógicas. Só não amei que ele falou do Lula, que ele tá na mesma situação do Lula para ser preso sendo inocente. Então, eles são inocentes, não adianta acusar. Porque não foi o Lula, né? Foi o Alexandre de Moraes e o satanismo. E daí na situação do Jair Messias, que eu vi que foi horrível, né? Eu achei bem horrível, eles colocarem as delações premiadas em sigilo, ou seja, o Jair não pôde falar das acusações da delação premiada e se defender. Então, se tem acusações de delação premiada, ele precisa se defender. Como que não pode falar, expor para o público, expor para as pessoas essas acusações para que ele possa se defender? Se ele postar, se ele falar para as pessoas essas acusações da delação premiada, ele consegue se salvar, porque não tem lógica essa delação premiada que é feita por policiais, por pessoas do satanismo, para se livrar do que aconteceu. Eu vi que ele falou que não foi golpe em 8 de janeiro. Se foi uma tentativa de golpe, não foi dele, né? Foi dos policiais. Então, foi os policiais que fizeram tudo isso e estão colocando a culpa nele. Eu vi também um prefeito chamado Jair, aqui de Santa Catarina também, que foi preso. Então, eles estão perseguindo os apoiadores de Jair. E esse Jair provavelmente tem o mesmo nome dele, é idêntico dele, e eles prenderam também. Então, só prendem inocentes. E então, é uma incomodação para eles, porque estão fazendo isso, são pessoas salvas e elas vão se salvar. Pela defesa do Jair hoje, para todos, ele consegue se salvar, se livrar das acusações, ele não vai ser condenado. E principalmente quando eles espalham que vai ser condenado, que vai ser preso, é porque ele não vai ser preso, eles só enganam. Então, diante da quaresma, que foi um sofrimento muito grande para Jesus, que em seguida ele teve que, ele fez, né, a última ceia,
E depois, né, enquanto eles estavam, ele fez a última ceia e eles foram depois incomodar Jesus para que ele fosse para a cruz. Então, só de querer que ele fosse para a cruz foi um sofrimento muito horrível. Então, se dedicar na quaresma para Jesus, para o Senhor, para o Senhor infinito também, para Jesus também, que é Senhor infinito, consegue se livrar, porque é um arrependimento do que aconteceu nessa época da quaresma, que foi uma incomodação muito grande para Jesus, que só de pensar que iria para a cruz, né? Só de ele ter esse sofrimento, não só para ele, mas para todos sofreram por causa disso. Então, quem quer se salvar, se dedique esses dias até o dia 17, que é o então se dedique esses dias até o dia 17, que é o tempo final, até o 17, que é o último dia da quaresma, em sinal de arrependimento, né? Mostrando para a lógica, né, que é o Senhor, por seus pensamentos, os pensamentos do Senhor, para o Senhor, que eles estão arrependidos por querer, né, estupro e enganação, que é o satanismo, que é contra Jesus, que Jesus sempre lutou e salvou. Jesus sempre salvou esses que não eram salvos. Então, eles eram as incomodações, né, de Jesus, que usou todos os melhores pensamentos dele para poder salvar eles. Mas eles, né, são sem salvação, porque eles não querem salvação. Se eles querem salvação, essa é uma lógica para se salvar até o dia 17 de abril, porque logo Jesus aparece e nós vamos para o céu. Esse as minhas palavras e, né, profecias, e sei que eu fiquei muito feliz de ver pessoas sem salvação querendo se salvar. Eu fiquei muito feliz com isso, e sei que Jesus também ficou feliz com isso, que eu vejo, né, os pensamentos dele, e conseguir salvar os sem salvação era o pensamento de Jesus, e dos sangue perto, que queriam isso, né, que queriam que eles fossem salvos, né, os pais, irmãos, que usaram seus melhores pensamentos, né, os pensamentos de Jesus também, para poder salvar eles. Mas eles têm que querer. E se tem muitos que conseguiram, os poucos que conseguiram, que querem, né, e que quiseram se salvar, já é uma vitória de todos. Então, a vitória é de todos, e principalmente da Vitória, né, que infelizmente morreu na cruz, mas foi ressuscitada. Então, essa é a vitória da Igreja de Jesus, que se chama Vitória, né? Se chama Vitória porque já sabiam que seria a nossa vitória. Eles queriam profecia, por isso que eles colocaram a vitória na cruz. Então, a vitória é a nossa vitória. Então é isso. Obrigada por assistir até aqui. Se inscreva no meu canal, curta e deixe um comentário. E salvos, né? Ou quem quer aprender. Quem não quer, não adianta nem incomodar.